Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar mecânica quântica em regime não relativista. Continuando o nosso trabalho, nós apresentamos durante a aula imediatamente anterior a essa os dois postulados iniciais, fundamentais da mecânica quântica. O primeiro é exatamente a hipótese de Planck, a hipótese de que a energia não mais é uma grandeza, uma função contínua. Pelo contrário, agora Planck apresenta uma forma tal que a energia comporta-se como uma grandeza discretizada, onde a energia associada à onda eletromagnética é uma energia que está dividida em pacotes, em pedaços, por assim dizer, em pacotes, e esses pacotes de energia, Planck os denomina cada pacote como quantum, e o plural de quantum Planck denomina como quanta. Então, muito bem, então aqui daí o nome mecânica quântica, certo? Existe então aqui um processo de quantização que o Planck faz um processo de quantização da energia. Mais uma vez, no caso do eletromagnetismo clássico e da mecânica clássica, a energia é uma grandeza contínua, que varia continuamente num determinado espaço matemático, no caso o espaço dos reais. Aqui ela varia discretamente, por assim dizer. Então, continuando a discussão, a hipótese de de Broglie é de que uma onda eletromagnética, quando está submetida a determinadas condições especiais, esta tal onda eletromagnética que, em tese, no âmbito da teoria da física clássica, ela é estudada por teorias dedicadas a estudar física de fenômenos ondulatórios. Aqui, no âmbito da mecânica quântica, existe a possibilidade dessa onda eletromagnética apresentar eventualmente, sob certas condições, sob condições muito especiais, um comportamento de partícula. E então de Broglie ousa em seu postulado e propõe a ideia de que é possível e razoável, é possível que a matéria, ou seja, que as estruturas pontiformes ou pontuais, que por sua vez são descritas por uma física de fenômenos corpusculares, com propriedades específicas e diferentes das propriedades associadas às ondas. Nesse caso, a matéria corpuscular também, sob certas condições, sob certas circunstâncias bem peculiares, ela pode se comportar como onda. E então, aqui mais uma vez, a relação entre momento linear e vetor de onda. Muito bem, então, a mecânica quântica é construída inicialmente com base nesses dois postulados importantes, né? Que de alguma maneira o postulado de Planck resolve definitivamente o problema da radiação de corpo negro, não é? O corpo negro, no âmbito da teoria de radiação, é um corpo, uma estrutura, um modelo ideal dentro do contexto teórico do eletromagnetismo, da teoria de radiação. Ou seja, é um objeto que nós trataremos aqui ao longo das próximas aulas, e faremos um tratamento mais adequado sobre a teoria de radiação térmica e falaremos apropriadamente sobre o que é exatamente um corpo negro, como entendê-lo, como defini-lo. Mas, de todo modo, a ideia de que absorve uma determinada quantidade de energia e emite esta mesma quantidade de energia. Então, esse é um modelo ideal, e todos os outros modelos, todas as outras estruturas reais com determinada temperatura T também emitem radiação eletromagnética, um certo espectro de frequência, e o modelo teórico como parâmetro, não é? Para comparar o modelo real com algum parâmetro, o parâmetro então é o modelo teórico denominado modelo teórico da radiação de corpo negro, que será oportunamente estudado aqui ao longo do nosso mini curso. Então, Planck resolve esse problema, ou seja, faz convergir o resultado experimental laboratorial com o resultado matemático analítico, e também a hipótese de Planck dá fundamentação ao trabalho do Einstein, no que concerne a questão
do efeito fotoelétrico desenvolvido pelo Einstein e também, por exemplo, o efeito Compton tem íntima relação aqui com a hipótese de de Broglie. A partícula, o elétron se comporta como onda, a onda se comporta como partícula e interage com o elétron, por exemplo, num processo de espalhamento, de teoria de espalhamento. Então nós vamos estudar todos esses assuntos ao longo aqui, muito gradativamente ao longo do nosso mini curso. Então, voltando, vamos estudar agora, no âmbito da mecânica quântica, vamos estudar o movimento de um pacote de onda. De um pacote de onda. Muito bem. Então, agora vamos aqui ainda. Nós sabemos que o momento linear é igual a h cortado k vetor, e isso pode ser reescrito como módulo do momento linear igual a módulo de h cortado k vetor. De acordo com a teoria de função modular, isso é módulo de h cortado multiplicado por módulo de k vetor. E uma vez que h cortado é igual a h sobre 2π, portanto esse é um número maior do que zero, é um número positivo, então implica que módulo de h cortado é igual a h cortado, ou seja, módulo de número positivo é o próprio número positivo. Então, vamos então escrever o módulo do momento linear igual a h cortado, módulo de k versor. E o módulo de k versor é igual consultando minhas notas de aula, o módulo é igual a 2π dividido por lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Comprimento de onda. Então agora a mecânica quântica se propõe a fazer o tratamento, o estudo das propriedades e da dinâmica de uma entidade quântica, de uma partícula quântica no âmbito do átomo, no âmbito da molécula, no âmbito do núcleo, no âmbito da eletrosfera, por exemplo, se considerarmos um elétron. Então um elétron agora no âmbito da mecânica quântica é tratado por uma entidade matemática denominada função de onda, e nós estudaremos gradativamente as propriedades das funções de onda e quais são as informações que são obtidas a partir deste formalismo, né, da mecânica quântica, formalismo esse que se dedica, que se propõe a estudar a partícula quântica por meio, assim, modelá-la por meio de uma função de onda e extrair informações dessa tal partícula quântica a partir da função de onda. Então aqui nós temos um comprimento de onda, certo? E essa grandeza é estudada, o vetor de onda é estudado no âmbito lá da física clássica, no âmbito da física de fenômenos ondulatórios, na óptica ondulatória, no caso do estudo de ondas mecânicas ou mesmo no estudo de ondas eletromagnéticas. Então existe essa grandeza, existe a frequência, existe o comprimento de onda, existe o vetor de onda, e o vetor de onda, o módulo dele é 2π dividido pelo comprimento de onda. Muito bem, então aqui nós podemos escrever o módulo do momento linear, e vale ressaltar mais uma vez que o momento linear é uma grandeza estudada no âmbito da mecânica clássica, dedicada e aplicada para estudar a dinâmica de partículas, a dinâmica de estruturas extensas compostas por um conjunto de muitas partículas, ou mesmo de uma única partícula de uma estrutura pontiforme pontual dotada de massa m. Então esse módulo pode ser escrito aqui como h cortado, constante de Planck dividido por 2π, e então 2π dividido pelo comprimento de onda, substituindo o h cortado como a constante de Planck dividido por 2π multiplicado por 2π dividido por comprimento de onda. Então nós temos
constante de Planck dividido por comprimento de onda. Então, essa é a relação que módulo do momento linear igual a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Essa é uma importante relação. Advinda dos postulados básicos da mecânica quântica, em especial da hipótese de de Broglie. Muito bem, então vamos estudar o movimento de um pacote de ondas, né? Então, observação número 1. Vamos apresentar algumas observações capazes, então, de nos fazer, ou de permitir que nós entendamos, não é, razoavelmente qual é o formalismo, não é, que fundamenta a mecânica quântica. Então, vamos fazer a observação número 1. A observação número 1 afirma que uma dada onda harmônica pura são informações prévias importantes para nós entendermos o formalismo das funções de onda no âmbito da mecânica quântica. Então, uma onda harmônica pura, estende-se ao longo do espaço e estende-se ao longo do espaço e de modo que de modo a tornar complexo ou inviável a descrição exata e precisa sobre a posição de uma partícula, no caso, uma partícula quântica. Nós estamos admitindo, obviamente, trata-se de uma partícula quântica e não de uma partícula clássica. Em física clássica, nós estudamos a partícula clássica, né, com propriedades e características e dinâmicas particular, e no âmbito da mecânica quântica nós estudamos o elétron, por exemplo, o átomo, o núcleo atômico, o próton, o nêutron, outras estruturas. Na escala do átomo e da molécula, nós estudamos elas no contexto de partículas quânticas, tratando-as como partículas quânticas. Então, a mecânica quântica faz uso de uma entidade denominada função de onda, e essa função de onda tem relação com o que nós estudamos com o formalismo da física de fenômenos ondulatórios, bem como tem relação com métodos estatísticos. E uma observação importante, introdutória, é de que uma onda harmônica pura, ela estende-se ao longo do espaço, de todo o espaço, por assim dizer, previamente. E isso é conhecido lá da física clássica de fenômenos ondulatórios. Então, de modo a tornar complexo ou inviável a descrição exata e precisa sobre a posição de uma partícula quântica. Então, se nós queremos saber a posição exata de uma partícula quântica, isso não é muito trivial, uma vez que a partícula quântica é tratada, é modelada matematicamente por uma função de onda, e essa função de onda está espalhada, por assim dizer, ao longo de todo o espaço, seja esse espaço em uma dimensão, seja em 2 dimensões, seja em 3 dimensões, por exemplo. Então,
Por exemplo, aqui nós podemos considerar que uma onda, aqui x, y, nós podemos considerar que uma onda está espalhada aqui em duas dimensões em todo o espaço. Então, isso em todo o espaço, certo? Para menos infinito, passando pelo zero até mais infinito, no eixo x, e aqui limitada no eixo y, por exemplo. Esse é um caso. Então, se essa função de onda descreve uma partícula, como ela descreverá exata e precisamente a posição da partícula? Então, nós vamos estudar ao longo do minicurso, mas de todo modo essa é uma observação importante. Então, essa característica da onda harmônica pura, apresentar essa característica, essa propriedade de que ela está estendida ou distribuída, por assim dizer, ao longo de todo o espaço possível, então necessariamente isso já torna complexo, complicado e nada trivial, evidentemente, a localização em uma única posição de uma partícula quântica. Essa é uma observação que será muito útil para nós, se não entendermos bem a mecânica quântica, mas começarmos a entender, no mínimo, as dificuldades, e isso permitir reflexões para a elaboração de perguntas e de questionamentos. Então, muito bem. Continuando, uma outra observação. Observação 2. Esta é uma segunda observação importante. Então, esta segunda observação,
afirma que, em particular, para um pacote de ondas confinado, restrito, limitado em uma pequena região do espaço, é razoável. Do espaço pode ser o espaço euclidiano em 3 dimensões, pode ser o espaço euclidiano de 2 dimensões ou um espaço euclidiano de 1 dimensão. É razoável supor que a partícula quântica esteja dentro do espaço, seja ele em 3 dimensões, 2 dimensões ou 1 dimensão, ocupado pelo pacote de ondas, havendo uma incerteza, certo? Uma incerteza quanto à sua posição. A posição de quê? Da partícula. A posição da partícula quântica. Então existe uma incerteza quanto à exata e precisa posição no espaço euclidiano de 1, 2 ou 3 dimensões, né? E esta incerteza, esta referida e supracitada incerteza, está relacionada com a dimensão do pacote de ondas. Então, se eventualmente o pacote de ondas está distribuído em uma sala como esta, com geometria aproximadamente de um paralelepípedo, não é? Então, se as funções de ondas estão aqui tridimensionalmente distribuídas e esse pacote de funções de ondas descreve, por exemplo, um elétron, ou mesmo um próton, ou mesmo um nêutron, ou mesmo um átomo, então esse pacote de funções de onda, se esse pacote está restrito e limitado por esta sala em 3 dimensões, então a partícula quântica, qualquer que seja ela, deverá estar localizada tridimensionalmente, né, neste ambiente onde existe função de onda, certo? Neste ambiente tridimensional. E então, qual é a posição exata e precisa e exata da partícula quântica? Então, com relação a essa posição, nós temos um grau de incerteza. E isso que caracteriza especialmente a mecânica quântica, né? Em oposição ao que é estudado no âmbito da mecânica clássica, onde deve haver, em tese, certeza, mas aqui nós temos uma incerteza natural, intrínseca ao processo de modelagem matemática, algébrica e conceitual da mecânica quântica. Então, essa partícula estará distribuída concomitante e simultaneamente em todo esse espaço tridimensional, de modo que existe uma incerteza sobre a posição exata. Então, nós vamos continuar, vamos parar na observação número 2, exatamente nesse ponto, e retomaremos essa discussão oportunamente. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.